A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que eu venho aqui testemunhar das maravilhas do Senhor Jesus Cristo, em especial na minha vida. Uma das coisas que me motivou a dar esse testemunho é observando tudo que Deus tem feito nesses últimos dias. E neste domingo, agora, próximo, eu observava as irmãs ali testemunhando, e os testemunhos dessas irmãs é bem semelhante ao meu testemunho, relacionado ao que Deus tem feito, a importância que Ele nos dá com relação àquilo que estamos passando, com o sofrimento, Senhor, que às vezes as pessoas nem sabem, mas está assim no fundo do nosso coração. Eu sou crente já há bastante tempo, até conheço o pastor Renato já há bastante tempo, é meu contemporâneo. Nós estivemos ali na Assembleia de Deus, nos cultos de orações, isso na década de 80, já tem um tempo razoável, né? Mas eu falo isso só para deixar bem claro que eu não sou nenhum novo convertido, né? Já tenho bastante tempo, bastante experiência, já passei bastante coisa na presença do Senhor. Mas, ultimamente, quando voltou os cultos depois da pandemia, eu vinha atravessando um problema na minha vida pessoal, relacionado aos meus negócios, aos meus trabalhos, que estava me deixando muito aflito, estava trazendo muita aflição ao meu coração. E quando eu vi a complicação, né, que eu me encontrava, eu resolvi descer à casa do oleiro, buscar o Senhor em oração, fazer como manda as Escrituras e o relato da palavra de Deus, bater, bater e abrir-se-vos-á, pedir, pedir e dar-se-vos-á. E nessa sequência eu fui buscando ao Senhor, buscando os lugares reservados para encontrar o Senhor em oração, para falar com Ele da minha preocupação, aquilo que estava me angustiando, coisas que eu não gostaria que acontecesse na minha vida, e pedindo a Deus que desse uma solução. E eu me recordo que nós ali na oração da manhã, na oração da tarde, aqui eu assistindo os cultos online, e sempre que eu tinha oportunidade, o Espírito Santo ele vinha ministrando o meu coração e demonstrando que Deus tinha interesse em resolver a minha situação, como dos demais irmãos, né? Deus tem desejo em confortar o nosso coração e trazer solução para os nossos problemas. Mas, ultimamente, há cerca de umas 2 semanas atrás, eu me recordo que eu cheguei aqui nesse culto, e na entrada do culto, eu me colocava diante do Senhor e falava assim: Senhor, eu não aguento mais essa angústia que eu estou passando, esta dificuldade que eu estou atravessando. O Senhor tem que tomar uma solução, o Senhor tem que trazer uma solução para o meu problema. E passou-se aquele culto, eu senti a presença de Deus, mas no final do culto, Deus usou o pastor Renato aqui, em profecia, e naquela profecia ele falou diretamente para mim. O Senhor falou diretamente para mim, falando sobre alguém que estava com o coração aflito, e que Ele ia tirar aquela aflição daquele coração, e que em 3 dias traria a solução para aquela aflição. Muito bem, passou-se os 3 dias, né? Era o terceiro dia, se encerrava numa quarta-feira, e eu me programei estar aqui na igreja, mas não deu para estar na igreja, devido a umas tarefas que eu tinha para concluir. E veio a minha esposa, veio mais um casal da célula a qual nós dirigimos, ali na Ponte da Saudade, onde nós temos o privilégio de sermos pastores da igreja nas casas, ali na casa da irmã Conceição. E esse casal, nós tínhamos também um outro propósito de estar no monte naquele mesmo dia. E eles saíram do culto e nós se encontramos no pé do monte, e ali eles falaram sobre as maravilhas que aconteceu durante o culto, e fomos ministrando, enquanto subíamos o monte, nós fomos ministrando tudo aquilo que tinha acontecido no culto aqui numa quarta-feira, que eu não me encontrava presente. Mas tudo aquilo que eles vinham me relatando, lá nós fizemos as nossas orações, e quando chegou o momento de compartilhar,
me deram a oportunidade de compartilhar, e eu compartilhei justamente tudo aquilo que eles relataram que aconteceu no culto aqui na quarta-feira, que era do nosso costume lá na nossa célula, sempre trazer a ministração baseado no que se pregava na sede. O que era pregado aqui na sede, a gente levava como uma extensão para que o Espírito Santo de Deus tivesse base em tudo que o Senhor já fazia na igreja, também ali na célula. E ali, quando eu ministrava ali no monte, o Senhor Jesus Cristo me visitou poderosamente durante aquela ministração. E aquela angústia que eu estava sentindo, toda aquela preocupação, se passou. Justamente como foi profetizado, que o Senhor tiraria aquela angústia, e como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, também no terceiro dia ele ia entrar com providência na minha vida, em especial com aquela angústia. E nesse momento que o Senhor me visitava, Deus usou a irmã Rose, e ela falou para mim: olha, Aniceto, Deus está me falando que vai te dar um sonho, e neste sonho você vai encontrar uma estratégia para resolver os seus problemas, para você encontrar uma solução para isso que te aflige. Deus falou isso comigo. Ela falou assim para mim. E naquela noite eu fiquei aguardando o sonho, né? Aguardando o sonho de Deus. Eu, em geral, eu tenho muita preocupação em sonho, que o sonho também depende de interpretação. E isso, às vezes, a gente tem medo de interpretar errado. Mas eu tive aquele sonho naquela noite. O sonho até foi um sonho com um objeto que eu estava confeccionando na minha oficina, que relacionava a um endereço. E depois desse sonho, eu fiquei buscando a interpretação desse sonho para ver onde que estava a estratégia para me solucionar o meu problema. Mas o Senhor, o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Ele não só me deu o sonho, como também me deu a interpretação. E essa interpretação daquele objeto estava relacionada a um endereço. E esse endereço era a loja do meu filho. Uma lojinha que o meu filho montou e que iniciou no ramo dos negócios, né? Também me trazia muita preocupação. Mas através desse sonho, Deus mostrou que Ele é infinitamente maior do que as nossas preocupações, do que as nossas angústias. E Deus trabalhou poderosamente também na vida do meu filho. Hoje eu posso dizer que ele, apesar de uma pouca idade, ele é um homem de negócio nesta cidade, já está com uma loja aqui formada aqui na rua Augusto Cardoso, tocando a sua vida, um jovem de 18 anos que teve uma adolescência muito difícil, mas Deus transformou a vida dele e formou ele de um jovem difícil, agora num homem de negócio. Por isso eu sou grato a Deus e estou passando aqui para trazer esse testemunho para que possa também edificar a fé dos irmãos. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja no seu coração. Que o amor de Deus esteja reinando e dominando a sua vida. Amém? Deus me trouxe uma palavra e Deus tocou no meu coração de uma experiência que eu tive com o Espírito Santo. E eu quero ler um versículo para que eu possa transmitir esse recado a você, para que você possa ser edificado na presença do Senhor. Amém? Diz assim, a epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Somente isso. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive com o Espírito Santo. Mas antes de eu compartilhar essa experiência, o que Deus traz de recado para você é que nós não vivemos somente de experiências profundas, mas nós vivemos o dia a dia com o Espírito Santo, né? Porque Ele é uma pessoa. Então, toda vez que a gente se achega a Ele, Ele se achega a nós e Ele está sempre do nosso lado, sempre trazendo direções,
sempre falando aos nossos corações, sempre nos mostrando um caminho correto e por onde nós devemos andar. Então, é preciso que a gente abra o coração para o Espírito Santo, para que ele venha reinar, para que ele venha ministrar sobre as nossas vidas. Ele está dia a dia do nosso lado. Ele é uma pessoa maravilhosa e é ele que nos traz paz, é ele que nos traz a graça. E eu quero compartilhar com você o seguinte: há um tempo atrás, eu estava passando algumas situações na minha vida, e a gente sempre busca saídas, né, para a nossa vida, para que a gente possa resolver certos atritos, certas situações em nossas vidas. Isso é normal em todas as vidas, né? Todo mundo sempre está procurando uma saída, né? Nós vivemos cheio de problemas e nós queremos as soluções. Esse é um caminho de todos nós, esse é um caminho normal. E glória a Deus por isso, porque atrás disso nós crescemos, nós evoluímos. E existem portas, né, que às vezes a gente quer entrar por elas, mas essas portas talvez não seja o caminho que Deus tem para as nossas vidas. Observe bem. Eu comecei a pensar numa porta na minha vida e eu comecei a meditar nessa porta. Eu não falei para ninguém dessa porta, eu só meditava, eu orava, né, mas eu sempre com aquilo na cabeça, com aquela porta, de entrar por aquela porta. E nem para Deus eu falei, na verdade, né? Eu sempre orava, sempre, né, pedia direções, mas essa porta não passava dos meus pensamentos. Então eu quero que você preste bem atenção nisso, para você ver como que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Quando a gente dá liberdade a Deus, quando a gente permite que Deus venha falar conosco. Porque Ele é soberano, o Espírito Santo é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que está no seu coração, quais são os desejos do seu coração. Comigo não foi diferente, né? Ele sabia dos desejos do meu coração. E eu estava querendo entrar por essa porta, pensando muito, estava passando uns problemas sérios, e para mim aquela porta, naquele momento, era uma das soluções para eu poder resolver. E eu me lembro que uma noite eu fui dormir pensando nessa porta, e eu não comentei com ninguém. E custei até a dormir pensando nessa situação. E pronto, fui dormir e tal. E no outro dia eu acordei cedo. E quando deu 7 horas da manhã, eu escutei bater na minha porta. Pá! Aí era um pastor, um amigo meu, lá na minha casa. Graças a Deus nós temos, né, muitos pastores amigos, então eles têm total liberdade na minha casa, entram na minha casa, né, a casa está aberta para os homens de Deus. E quando foi 7 horas da manhã, esse pastor bateu lá na minha porta e entrou, pediu: posso entrar, posso orar? Pode, pastor, pode orar, fica à vontade. E ele já veio logo para a sala para orar, e começou a orar, e eu fiquei num canto, né, esperando, ali concordando em oração. Depois, na minha sala tem uma mesa, eu sentei ali, e ele começou a ministrar, ele começou a falar comigo. Ele disse o seguinte, que ele estava no monte, orando, e o Espírito Santo falou com ele: vai lá na casa do Rogerinho, porque eu preciso falar com ele. Isso foi uma coisa tremenda da minha vida, porque eu não havia falado com ninguém, né? Então, quando você passa por alguma situação, alguma coisa, você compartilha, você pode até estar pensando: poxa vida, mas fulano de tal compartilhou com outro lá, e por isso ele está me falando isso. Mas não, eu não havia falado com ninguém. E o pastor chega lá em casa e fala assim: olha, o Espírito Santo manda te dizer que não é para você entrar por essa porta, porque essa porta não vem de Deus para você. Essa porta não é o caminho para você. Então, quando ele falou isso, eu fiquei atônito,
porque eu não havia falado com ninguém. Isso era uma coisa do meu coração. E realmente eu segui o conselho de Deus, né? Eu não entrei por aquela porta, e passou um tempo, um período, e eu realmente percebi que aquela porta não era de Deus, não era um propósito de Deus. Por mais que a gente busque a Deus, às vezes o inimigo lança setas em nossas vidas para distorcer ou nos tirar do caminho de Deus. Lembra Pedro? Não foi assim com Pedro, né? Quando disse para Jesus, Jesus, jamais eu vou te permitir que você seja crucificado. O objetivo, o coração de Pedro é entendido, porque o que ele queria para Jesus era o melhor. E o que eu queria para a minha vida era o melhor, era algo que aparentemente ao meu coração era o melhor para a minha vida. Mas quem sabe da nossa vida, melhor é o Espírito Santo, é Deus. Então, passou-se o tempo e eu fui percebendo, porque a gente é assim, a gente gradativamente vai observando, né, os nossos erros, por onde nós passamos, e eu gradativamente fui observando que aquela porta realmente ia me trazer muitos problemas, muitas situações difíceis. E hoje, né, nem penso mais nessa porta, e Deus me deu outras portas, e fui entrando pelas portas de Deus. E graças a Deus, graças à presença do Espírito Santo na minha vida, eu posso compartilhar para você. Que talvez você esteja pensando algo de fazer ou de entrar por alguma porta, e essa porta você tem que deixar para Deus, deixar para o Espírito Santo, para que Ele fale ao seu coração. Não para que você, no ímpeto ali, naquele momento de tensão, você entre por ela. Mas antes disso, você acalme o coração, pergunte para o Espírito Santo, pergunta para Ele, Espírito Santo, essa porta realmente é tua, eu posso entrar por ela? Aí sim, Ele vai te trazer a resposta certa. Então, o conselho que eu te dou é: deixa que o Espírito Santo guie a sua vida, que Ele abra as portas certas. E isso não aconteceu somente uma vez, aconteceu também com uma pessoa que trabalha comigo, e essa pessoa, no momento lá de oração, nós orando, e Deus falou com a pessoa, olha, não entre por essa porta, porque essa porta não é de Deus. E aquela pessoa também obedeceu, e ela não entrou, e lá na frente Deus mostrou a porta certa, e essa pessoa, ela foi bem. Então é o que eu quero passar para você, para que você realmente abra o seu coração para o Espírito Santo e deixe Ele falar a porta certa para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração. E no momento de você tomar decisões sérias na sua vida, pergunte a Deus, porque o primeiro sinal de Deus é Ele te traz uma paz que, como diz a Bíblia, esse mundo não conhece, mas Ele vai te trazer essa paz. Esse é um dos sinais. E depois Deus vai usar seus profetas para falar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.